Hoje nós estamos revisando predicativos e predicados. Eu peguei a revisão da professora Margarete e aqui nós temos a definição de predicado. O predicado é o que se declara sobre o sujeito. Então a gente já sabe que a frase é dividida entre sujeito e o predicado. E no predicado está contido o verbo da frase. Só que a gente tem que lembrar que nós temos 3 tipos de predicado, tá? O nominal, o verbal e o verbo nominal. Vamos ver cada um deles? O predicado verbal. O núcleo é um verbo de ação. Então, sempre que nós formos falar de predicado verbal, aquele verbo é uma ação. Vamos lembrar o que é um verbo de ação? Um verbo de ação é aquele que contém uma ação. Você está fazendo alguma coisa fisicamente, etc, tá? Um exemplo, os prisioneiros chegaram à cela. O verbo chegar é um verbo de ação, você está se movimentando, por exemplo. Então, esse é um predicado verbal, porque o núcleo desta frase é um verbo de ação. Então, ó, o núcleo desse predicado é um verbo de ação, que é o verbo chegaram. E assim, ele é um predicado verbal. Depois, nós temos o predicado nominal. O núcleo desse predicado é um predicativo do sujeito. Então, vamos pensar um pouquinho aqui, tá? O que vai ser o núcleo de uma frase, de um predicado nominal? O verbo dessa frase vai ser um verbo de ligação. Aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Ser, ficar, aparecer, permanecer, continuar, andar, tornar. O que esses verbos têm em comum, gente? A pessoa não está fazendo uma ação. A pessoa simplesmente está sentindo alguma coisa, é o estado daquela coisa, tá? Aqui nós temos o verbo andar, por exemplo. O verbo andar, ele é um verbo de ação. Então, eu falo assim, ó, eu ando apressado todos os dias. Eu estou fazendo uma ação. Mas eu também posso usar esse verbo como um verbo de ligação. Por exemplo, eu ando preocupado. Não quer dizer que ele está andando e está preocupado. Ele está no estado de preocupação. Então, vamos de novo. O núcleo do predicado nominal é um verbo e esse verbo vai mostrar um estado e não uma ação. Então, aqui a gente tem uma listinha deles. Aqui a listinha. Exemplo, a vida é bela. O sujeito é a vida. O predicado do sujeito é bela. O que é bela? É a vida. E ele é ligado por um verbo do que, gente? De ligação. Muito legal, certo? Como temos verbo de ligação e predicado do sujeito, esse é um predicado nominal. Então, vamos lá. De novo. Predicado verbal, o núcleo do sujeito é um verbo de ação. Predicado nominal, o núcleo do sujeito é um verbo de estado, um verbo de ligação. Então, essa é a diferença. E depois a gente vai misturar tudo para ficar bem mais legal. Predicado verbo nominal. Esse tipo de predicado tem 2 núcleos. E o exemplo que a professora Margarete deu embaixo é muito interessante. Vamos lá. Ele vai ter um núcleo que é um verbo de ação e ele vai ter um predicativo. Ele não precisa ter 2 verbos, tá? Mas eu vou explicar por quê, tá? Eles assistiram aos jogos entusiasmados. Tá vendo esse entusiasmados aqui? Opa! O entusiasmados, ele tá falando... tem um negocinho aqui, ó. O entusiasmados, ele está falando sobre esse sujeito aqui, certo? Então, presta atenção. Eles assistiram aos jogos. Eles estavam entusiasmados. Mesmo que aqui no meinho eu não tenha o verbo estar, eu estou utilizando ele. Então, esse verbo esse predicado é um predicado verbo nominal. Então, ó, temos o verbo de ação que assistiram. E a palavra entusiasmados se refere a eles. E como eles estavam entusiasmados, então essa frase é um predicativo do sujeito.